Olá, amigos concurseiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? E aí, estudando muito, muita leitura, muita lei seca, muita doutrina, o que é que vocês estão fazendo? Eu espero que estejam estudando muito e que estejam engajados nessa causa que é passar no concurso público. Depois que passa, a vida melhora, tudo fica mais confortável de se viver, não existe mais preocupação financeira, né? Que eu acho que esse é um dos objetivos maiores. Estudar para concurso público é ter um pouco mais de tranquilidade com relação ao futuro e ao sustento, né, da família. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar continuidade às considerações iniciais feitas em um outro vídeo, né, sobre a disciplina de processo penal, tá? Eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre os artigos 1º e 2º e hoje eu vou falar sobre o artigo 3º e algumas outras considerações. Então, vamos lá? Então, o artigo 3º do Código de Processo Penal, ele fala sobre a interpretação extensiva e a aplicação analógica que será feita no Código de Processo Penal. Eu vou ler para vocês o artigo para vocês compreenderem melhor essa lógica. Então, vamos lá. O artigo 3º, ele diz que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Fica aí uma questão com relação à aplicação analógica na legislação de processo penal, porque isso não é possível no direito penal material, porém aqui já no direito processual penal é permitida essa aplicação analógica, certo? Fechou? Além disso, eu quero conversar com vocês com relação à aplicação da lei processual em relação às pessoas e no espaço. Inicialmente, vamos falar sobre as imunidades parlamentares. Imunidades diplomáticas. Eu já havia comentado com vocês em um outro vídeo que o diplomata ele não pode ser preso em flagrante, né? Ele tem essa prerrogativa. Comentei com vocês também em que ele não pode ser preso em flagrante justamente porque o Brasil ele é signatário, né, da Convenção de Viena e lá ficou acordado essa questão aí com relação ao diplomata estrangeiro, né? Ele também não se submete à jurisdição do Brasil. No caso de cometimento de crime, ele tem que ser processado, julgado no seu país de origem e não aqui no Brasil, certo? Agora eu gostaria de conversar com vocês com relação às embaixadas e os consulados aqui no Brasil. As embaixadas e os consulados não são considerados território estrangeiro, porém, elas não podem sofrer qualquer tipo de arresto, sequestro, penhora e etc. Muito embora seja território brasileiro, a jurisdição brasileira não é exercida nas embaixadas de outros países que aqui são sediadas, né? Que fique isso bem claro. Essa questão de prova que cai esse tipo de coisa já é uma prova assim, mais um pouco mais, que cobra um pouco mais de conteúdo, né? Então, eu acredito que vocês venham a ter um desempenho com bastante qualidade e não tenham nenhum tipo de problema com relação a esse tipo de resposta. Então, dando continuidade ao nosso assunto aqui, vamos falar agora sobre as imunidades dos parlamentares federais. Os parlamentares, eles têm imunidade formal e imunidade material. A imunidade material está atrelada ao exercício da função, né, da profissão. Significa dizer que o parlamentar federal, ele não poderá ser responsabilizado pelas suas palavras e votos no exercício da função. Agora, suponhamos que ele venha a falar alguma coisa que não esteja em virtude, né, não seja em razão da função.
E aí como é que fica essa situação? Mesmo ele sendo parlamentar, ele poderá ser processado normalmente, e aí a gente entra já na imunidade formal, que diz respeito ao processamento em caso de crime comum. Cometendo crime comum, o parlamentar ele será processado perante o STF, certo? E caso o STF aceite a denúncia contra o parlamentar, oferecida, logicamente, pelo Procurador-Geral da República, o partido ao qual pertença o parlamentar, seja no Senado, seja na Câmara, tem a prerrogativa de sustar o andamento desse processo. E esse processo ele poderá ficar parado até o final do mandato do respectivo parlamentar. Além disso, o parlamentar ele não poderá ser preso em flagrante delito, salvo no caso de cometimento de crime inafiançável. Podemos citar os crimes hediondos, equiparados a crimes hediondos, ação de grupos armados, racismo, dentre outros. No cometimento de tais crimes, ele poderá ser preso. Caso contrário, não poderá ser preso em flagrante delito. Além disso, podemos citar também que o parlamentar, ele não pode, em regra, servir como testemunha. Se ele tomou conhecimento de algo em razão do exercício da profissão, ele não poderá ser testemunha. Porém, se ele for desobrigado do compromisso, ele poderá sim marcar dia e hora para prestar o seu depoimento testemunhal. E como fica a questão do co-réu que vier a cometer crime juntamente com o parlamentar? É o seguinte: se esse co-réu também for parlamentar, o processo dele poderá ser sustado pelo seu partido, seja na Câmara ou no Senado. Caso ele não seja parlamentar, o processo dele segue normalmente. Só lembrando que essa sustação ela vai ser feita através de votação simples por 2/3 dos votos, e o pedido de sustação será apresentado na mesa, seja da Câmara ou do Senado, tá? Além disso, nós podemos citar também os deputados estaduais, né? Como é que fica a questão deles com relação às imunidades. Eles têm as mesmas imunidades que os parlamentares federais. Não muda em nada, são as mesmas, são iguais. Com relação aos vereadores, eles só têm imunidade material. E essa imunidade se restringe ao seu município local e à Câmara dos Vereadores. Eles não têm imunidade formal. E caso venha cometer algum tipo de crime, né, fora do seu local de trabalho, do seu município local, ele poderá ser processado normalmente, porque a sua imunidade material, que diz respeito ao exercício da profissão com relação às suas palavras e votos, se restringe à Câmara Municipal e ao seu município local. Tudo bem? Fechou? E como fica a questão das imunidades com relação ao presidente da República? É o seguinte: o presidente da República ele não poderá ser processado por atos estranhos ao exercício da função enquanto estiver no mandato presidencial. Além disso, ele não poderá ser preso senão por sentença penal condenatória. Também não pode ser preso em flagrante. No caso de cometimento de crime comum, oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Federal, o Supremo, antes de fazer um juízo de admissibilidade, né, de mérito, ele deve enviar essa denúncia para a Câmara dos Deputados, e lá é que será feito o juízo de admissibilidade. Admitida essa denúncia pela Câmara dos Deputados, a denúncia volta para o Supremo, e aí sim, caso o Supremo venha a receber essa denúncia, o presidente da República ele fica suspenso de suas funções
por até 180 dias. Isso no caso de cometimento de crime comum. Já no caso de cometimento de crime de responsabilidade, o presidente da República ele ficará suspenso de suas funções após instaurado o processo de responsabilidade no Senado Federal, certo? Então fica assim, crime comum vai para o Supremo envia para a Câmara faz o juízo de admissibilidade, aceitando, volta para o Supremo aceitando a denúncia, o presidente fica suspenso de suas funções por até 180 dias. Instaurado o processo de crime de responsabilidade no Senado, o presidente fica suspenso de suas funções também pelo prazo de 180 dias. Ok? Fechou? E com relação ao governador, como é que fica essa situação? Veja bem, o governador, ele só tem a função de chefe de governo. Ele não exerce a função de chefe de Estado, porque essa função é exercida pelo presidente da República. É justamente por isso que o governador não tem as mesmas imunidades que o presidente. O presidente, ele cumula duas funções, a de Estado e a de chefe de governo. Aqui, no âmbito estadual, o governador exerce a função somente de governo. É justamente por isso que ele poderá ser preso em flagrante, provisoriamente, preventivamente. Agora, com relação à ação processual, deverá essa ação, antes de ser iniciada, ser mandada, enviada para a Assembleia Legislativa fazer um juízo de admissibilidade, dar uma licença com relação ao prosseguimento da ação. E caso essa licença venha a ser demorada a ser feita lá na Câmara, o processo ele poderá ficar suspenso, bem como a prescrição, o prazo prescricional. Mas o governador ele pode ser preso sim em flagrante normalmente, ele não tem as mesmas prerrogativas que o presidente da República, certo? Com relação ao prefeito, não tem imunidade também não. O prefeito ele pode ser preso normalmente também, preventivamente, provisoriamente, em flagrante. A única prerrogativa que o prefeito tem é que, no caso de cometimento de crime, ele será julgado no Tribunal de Justiça e não em sede local, no seu município local. Se for crime federal, ele será julgado no TRF. E se for crime eleitoral, no TRE. E assim sucessivamente. Com relação aos membros, seja juiz e seja membro do Ministério Público, eles não podem ser presos em flagrante delito, salvo no cometimento de crime inafiançável. Com relação aos advogados, eles não podem ser presos em flagrante, salvo no cometimento de crime inafiançável no exercício da profissão. Fechou? Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Essa aula rápida, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, assim, passar o máximo de conhecimento para vocês, porque eu sei que é muito importante, eu sei que está nos detalhes a aprovação. E eu espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha sido relevante para vocês, tenha sido importante para vocês e que, se vocês gostaram, então eu conto com um ok de vocês, com o like, com o like de vocês. Conto também com os comentários, aguardo todos os comentários de vocês. Se eu falei alguma coisa aí que seja importante ponderar, por favor, estou aqui à disposição. E conto também com o compartilhamento deste vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então é isso que eu queria falar. Um forte abraço e até a próxima aula.